E agora todo mundo está preparado, não está? Para receber a palavra. Gostou da igreja? O som está chegando legal aí atrás. Está dando para entender? Pessoal lá atrás da parede lá. Anderson, está dando para entender aí? Léo. Tá ok? Amém. Gostou do templo? Já está pequeno, né? E agora? Como é que vai ser? Tem que ser 2 cultos, é? Mas a gente vai estar observando, dependendo como for ficar o comportamento da igreja, a gente vai depois dividir em 2 cultos. No domingo, né? Na quinta tem como não, só um. E eu disse a Deus, né, quando eu entrei aqui, minha visão ela é bem mais ampla. Quando eu olhei aqui que nós estávamos organizando, foi uns 15 dias, viu, para organizar isso. É muito detalhe, muito detalhe. Lá em cima ficou show de bola. Não terminou completamente. Felizmente só tem 3 ar funcionando, esse não está gelando, teve um problemazinho. E ficou para a semana que vem consertar. Vai ser, se os 4 não segurar, nós vamos colocar um aqui em cima, jogando para a nave. Porta de vidro vai chegar. Estou só falando para vocês ver como o que está acontecendo. Então é muita coisinha para ajustar, mas está dando certo. Lá em cima o aquário da bateria vai ser instalado. Não vai ter esse som muito barulhento não, porque quando instalar o aquário aí o som vai ficar bem mais suave, bem mais gostoso. Em cima tem 3 salinhas das crianças, bem ampla. Depois se você quiser olhar, pode olhar. Nós vamos colocar ar-condicionado nas 3. Daqui para frente nós vamos trabalhar nesse templo com bastante excelência. Se envolver, zelar. É tanto que eu dei orientação aos diáconos para não deixar as cadeiras encostar nas paredes, para não estar arranhando as paredes. Eu não quero nenhuma tomada quebrada. Quebrou uma tomada, troca. Interruptor, troca. Queimou uma luz, troca. Nós vamos zelar esse templo com bastante cuidado. E eu disse a Deus, Senhor, quando eu entrei aqui dentro, esse lugar é muito pequeno, não foi, Tiago? Eu disse a Deus aqui esses dias, esse lugar é muito pequeno, porque a minha visão é muito grande, irmão. Eu estou dentro de outra visão. Irmão, eu não sei se você acredita ou não acredita. Se não acreditar, eu não estou nem aí, porque eu acredito, mas é bom que você acredite. Mas nós vamos ganhar 1000 almas para Jesus em Itapetininga. Já estou crendo para 300 filhos na fé gerados. Porque a gente vai crendo aos poucos e vai aumentando. Nós já estamos chegando a 200 pessoas, irmão. Eu não quero membro, eu quero filho. Porque há uma diferença entre membro e filho. Membro é só um membro. Às vezes está ali para cumprir uma carteirinha, alguma coisa desse tipo. O filho é diferente. O filho ele é gerado no espírito. É uma conexão espiritual e quando ele se conecta, ele não quer nunca mais sair da paternidade. Quando eu entendi que a Bíblia fala sobre paternidade, existem filhos gerados, meu coração e meu entendimento e meus olhos espirituais se abriram. Paternidade é algo extraordinário. Ninguém pode andar sozinho. Paulo tinha filhos, Timóteo era filho de Paulo. Abraão foi considerado o pai da fé. E daí por diante. E eu disse, Senhor, eu vejo algo bem maior. Mas não tem outro lugar maior para a gente alugar do que esse. A não ser que fosse aquele clube lá, de que era de Zé Humberto, que é... Como é o nome lá? É o quê? Casa de Cultura, né? Quem sabe Deus não faz alguma coisa, né? E não nos coloca lá. Mas eu disse, Senhor, não tem outro lugar para alugar. Tem que ficar aqui. Minha visão é bem maior. Eu creio, estou vendo bem mais além. Então o Senhor vai fazer alguma coisa, né? Se o Senhor dá uma direção, a gente constrói, manda os recursos, a gente constrói. Fui bem sincero com Deus. Quando eu soube o tanto de dinheiro que gastaram nessa campanha aí, eu não vou citar nomes de partidos, com todo respeito, né?
Mas aquilo me partiu o coração, porque eu digo, meu Deus, tanto dinheiro desperdiçado. Está chegando aí o som, não é? Tanto dinheiro desperdiçado, praticamente jogado para coisas inúteis. Eu não quero que aumente aqui não, viu? Inúteis. E muitas vezes a obra de Deus precisando de um lugar, e às vezes as pessoas com os olhos fechados. Mas eu não disse a Deus, mas eu não quero depender do homem. Quero depender exclusivamente do Senhor. Deus pode usar o homem? Pode. Mas quem faz é Deus. Até porque se a gente colocar nossa esperança no homem, a gente não está na fé. E eu acredito que Deus permite coisas acontecerem assim, que é para a gente acreditar. Somente nele, depender somente dele. Então Deus pode fazer tudo, irmão. Deus pode mover coração de pessoas. Porque eu vou te dizer uma coisa, um dia quando nós chegarmos na eternidade, prestaremos conta de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E aquelas pessoas que estão acumulando demais para si, não estão olhando para o reino de Deus, elas prestarão contas também. Porque tudo isso passa, irmão. Isso é passageiro. Ainda existem pessoas na terra com vontade de fazer a obra de Deus. E com um coração disponível para fazer a obra com sinceridade. Se tudo isso que está acontecendo aqui, irmão, não está acontecendo por acaso não. Está acontecendo porque Deus tem visto e sondado corações de pessoas que têm se doado aqui nesse lugar. Com sinceridade de coração. Pessoas que têm gastado tempo, horas, consagrando, buscando e entregando sua vida no altar do Senhor. Para que as coisas venham a acontecer. Aqui dentro tem pessoas libertas, irmãos. Aqui dentro tem pessoas curadas. Pessoas que foram curadas de câncer. Caroços que desapareceram. Se eu abrir a boca aqui e levantar a mão, muita gente vai levantar. Eu nunca vou esquecer, nós não tínhamos... Eu vou deixar meu coração livre, eu não vou me prender não hoje não, viu? Eu sei que é ensinar a palavra e sei quando a pessoa está sendo guiada. Se eu abrir minha boca aqui e falar, irmão, pessoas vão levantar a mão e vão dizer o que Deus fez. Deus fez isso na minha vida, Deus me curou disso. E é extraordinário, irmão. Eu me lembro quando a gente começou, ninguém dava nada por nós. Ninguém dava nada por nós. Ninguém nos olhava. Mas Deus sempre estava olhando. E os milagres estavam acontecendo. Alguns só acreditavam quando chegava e via, outros duvidavam. Mas você sabe o que é uma pessoa entrar dentro de um culto com pedra na vesícula? Uma cirurgia marcada? E você sabe o que é a gente fazer uma oração e Jesus na hora instantaneamente curar e tirar as pedras da vesícula de uma pessoa? Você sabe a pessoa se submeter a cirurgia e quando abrir o médico diz, cadê as pedras? Não tem nada. Caroço desaparecendo, pessoas sendo libertas, pessoas aqui que estavam no mundo da prostituição, pessoas que estavam se preparando para ser assaltantes, e a unção alcançou e libertou, e pessoas que estão servindo completamente ao Senhor. Sem contar em Brejinho, que o pessoal do Brejinho está ali, glória a Deus. Uma salva de palmas para o pessoal do Brejinho. Quantos milagres não aconteceram lá? E o pessoal é testemunha. Não é à toa que eles estão aqui também, não. Porque eles entenderam o que é paternidade. Muitas pessoas receberam milagres. Se eu abrir a minha boca, eles vão... Se eu pedir para falar, eles vão falar muitas coisas que o Senhor tem feito. E eu vou te dizer, irmão, ainda é pouco para aquilo que o Senhor vai fazer. Porque muitas pessoas vão ser curadas nessa cidade. Muitas pessoas vão ser libertas dessa cidade. Vão ser transformadas. O grupo de conexão foi algo que Deus colocou também no meu coração. Levantamos um casal chamado o irmão Neilson e a irmã, fique de pé por favor, e a irmã Meire, eles estão liderando os grupos de conexão. Eles passaram a supervisionar e eu determinei, eu quero 10 grupos de conexão
ainda esse ano. Grupo Conexão, para quem não sabe, são pessoas cultuando nas casas, quinzenalmente. Lá os dons são desenvolvidos. Lá as pessoas louvam, adoram, compartilham. Eu amo o Grupo Conexão. Eu estava liderando o grupo de conexão em São Vicente. Felizmente eu tive que entregar para Kleber assumir. Kleber assumiu, está dando prosseguimento lá. Mas aquela reunião era tão edificante para mim, irmãos. Às vezes as irmãs de São Vicente ficavam constrangidas e diziam assim: mas pastor, tanta pouca gente. Eu digo: oxe, aí é que é bom. Porque eu vou aí para a gente adorar. Nós compartilhávamos a palavra, adorava. Eu dizia: saia de lá, comi o bolo da irmã Sunsa que está ali. Ô bolo gostoso. Salva de palmas pela vida da irmã Sunsa. Saia de lá regozijado, cheio de alegria, porque a palavra foi compartilhada. Pessoas humildes ali, começando a compartilhar a palavra, e aquilo me alegrava. Estabeleci o irmão Neilson junto com ele para organizar e disse: quero 10. Se eu não me engano, nós estamos em 9, né? Se eu não me engano. Então vamos fechar os 10. Tem pessoas preparadas para levantar. O Espírito Santo falou ao meu espírito para estabelecer um grupo conexão em cada bairro dessa cidade. E não só nos bairros, mas precisamos alcançar os sítios. Precisamos alcançar todos os povoados. Deus vai trazer um despertamento sobre essa igreja. Para pessoas que... Pode se sentar, irmão Neus. Para as pessoas que não se envolviam na obra, passarem a se envolver na obra do Senhor. Porque Jesus está voltando. Eu não sei se vocês têm percebido, mas os sinais têm se manifestado. E um dos sinais que tem se manifestado é a multiplicação do conhecimento e da ciência, descrito lá no livro de Daniel. A ciência tem se multiplicado, o conhecimento tem se multiplicado. Amém? Quando a Bíblia fala lá em Apocalipse sobre aqueles seres no final de todas as coisas, voando para um canto, para outro, com um rosto de gente, cabelo e aquela coisa toda. Eu só posso imaginar em algo, irmão, esses drones, todo esse sistema de tecnologia soltada no ar, como algo descrito em Apocalipse. Então os sinais estão se cumprindo. O que é que a gente está esperando? Se a Bíblia diz que Jesus vai voltar, Ele vai voltar, irmão. Diga aí para seu irmão: vai voltar. Você crendo ou não, Ele vai voltar. Alguns acreditam que Cristo Ele vai voltar primeiro para a igreja. Cremos assim, né? O arrebatamento. Alguns acreditam que o arrebatamento da igreja... Se você nunca ouviu falar no arrebatamento, eu dou ensino sobre escatologia. É uma das matérias que eu amo dar, escatologia. Eu gosto, né, de escatologia. E quando eu der, você não perca. Glória a Deus. O que é que eu estava falando mesmo? A tecnologia. Sim, do arrebatamento. Alguns acreditam no arrebatamento. Cremos que Cristo arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Precisamos falar disso. Precisamos bater nessa tecla. Eu creio particularmente. Nosso ministério crê assim. Outros ministérios creem no arrebatamento dentro da grande tribulação, após o período de tribulação, os 3 anos e meio. Independente se o arrebatamento é dentro, se independente se o arrebatamento é antes, uma coisa eu te digo: nós temos que estar preparados para o arrebatamento. E não podemos ser egoístas, irmão. Nós estamos recebendo uma palavra poderosa aqui. Um ensino poderoso que está libertando as nossas vidas. Mas a palavra não pode ser só implantada no nosso coração e ficar para nós mesmos. Nós temos que levar essa palavra para outras pessoas. Temos que ministrar para outras pessoas. Jesus diz: faça discípulo em meu nome. Devemos fazer discípulos. Devemos gerar filhos. Eu fui um filho gerado, irmão. Salmos 91, que é o propósito da nossa campanha, que eu poderia agora discorrer Salmo 91, mas eu não vou discorrer não, irmão. Discorrer, quando eu digo, é ensinar detalhadamente, versículo por versículo, falar algumas coisas, mostrar. Mas essa madrugada, de sexta para sábado, o Senhor
me despertou e me deu uma direção mais ou menos do que seria falado. E eu percebi que o Senhor queria que meu coração tivesse livre para eu ser guiado pelo Espírito Santo e falar aquilo que Ele fosse encher no meu coração. Era uma pessoa que eu não tinha direção. Pessoa sem direção, irmão, é muito perigoso. Eu só vou abrir aqui Salmo 91, versículo 1, e você pode abrir comigo, para não dizer que eu não dei nenhum versículo. E no final eu quero profetizar, eu quero declarar junto com vocês. Lembrando que eu estou levantando sete domingos de campanha do Salmo 91. Campanha, propósito, podemos falar assim. Esse que é a inauguração, mas já está valendo como o primeiro. Foi o Espírito Santo que colocou isso no meu coração, dessa campanha, desse propósito. E eu queria que você determinasse algo no seu coração e participasse das 7. Porque eu tenho certeza no meu coração que dentro desses sete domingos, algo extraordinário vai começar a acontecer na sua vida. Quando o Espírito Santo dá uma direção, irmão, é prego batido e ponta virada. O Espírito Santo, ele, quando me acordou sexta-feira, ele disse: fala um pouco da sua vida. Nós estamos entrando numa nova fase. Muitas pessoas não conhecem. Conhece o Roberto de ouvir falar. É o Roberto. Sei, não é o menino Mané Bezerra. Mas não conhece o que eu vivenciei dentro do Evangelho. Não conhece as minhas experiências. Não conhece aquele que eu passei. E quando eu abracei essa palavra antes, agora eu abracei com unhas e dentes. Eu abracei de todo o coração a palavra. Porque tem pessoas que quando se convertem, às vezes se convertem assim, um pé lá, um pé cá. Tem um texto na Bíblia, lá em Apocalipse: seja quente ou frio, porque morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Rapaz, quando eu me entreguei para valer mesmo. Eu me entreguei, eu me doei. Tive tantas experiências com o Senhor, e aquele que o Espírito Santo for trazer no meu coração, eu quero ir contando. Até porque eu quero que gere algo no seu coração. Expectativa no sobrenatural de Deus. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu amo estudar, gosto de orar. Hoje passei quase 4 horas em oração para fazer essa reunião. Toda honra e glória seja dada a Deus. Gosto muito de estudar, irmão. Mas a gente não pode estar se prendendo só nisso. Precisamos viver o espiritual de Deus. Precisamos ter as nossas experiências. Sabe aquela experiência que você olhar assim, às vezes não ter nada na sua casa, e você perdeu o emprego, situações acontecerem, e você desesperado abriu a porta do seu armário, pouca coisa, e você está com aquele seu dízimo, uma experiência sobrenatural, e o Espírito Santo disse: dê o dízimo. Aí o diabo diz assim: rapaz, tá vendo que está passando necessidade, não, tu vai dar o dízimo. Aí você diz: meu Deus, eu confio no Senhor, eu confio na tua palavra, eu confio que o Senhor é real, confio que o Senhor é um supridor, eu confio que o Senhor pode fazer algo extraordinário. Sabe, querido, e a gente decide andar no Espírito, e quando a gente decide andar no Espírito, o mover de Deus acompanha a nossa vida. Dá glória a Deus mais só. E o Senhor quer que a gente viva o espiritual dele, o sobrenatural. Mas a nossa entrega, ela deve ser genuína e tem que ser verdadeira. Eu não consigo entender quando um crente que diz: eu me entreguei a Jesus, entreguei minha vida, mas qualquer coisa mente, veaco de doer. Não estou falando das outras igrejas, dos membros das outras igrejas, não. Estou dizendo da nossa mesmo. Pastor, alguém foi dizer ao Senhor: não, ninguém me disse nada não, mas o Espírito Santo fala. Quando a gente decide, tem que decidir, tem que bater o martelo. Mas quando não tem um dinheiro para pagar, vai lá e presta conta. Ser verdadeiro é ser verdadeiro. É ser honesto. Crente não é brincadeira não, irmão. Crente é uma decisão. Olha aí para seu irmão e diga assim: muitas vezes é melhor ficar calado, falar menos e se comportar mais. Porque tem crente que fala tanto que em vez de ganhar, perde.
Sabe aqueles crentes que entram dentro de uma casa de uma pessoa que é católica, ele aponta o dedo para a imagem de escultura e diz: isso aí tem um demônio por trás. Que tipo de crente é esse? Não respeita a fé das outras pessoas. Talvez ela não tenha o entendimento que você tem. Mas falando desse jeito, irmão, você não vai conseguir ninguém para Jesus, não. Eu já vou chegando para 16 anos, mais ou menos, né, com o Daniel, que nós tomamos uma decisão, irmão. Debaixo de uma figueira, parecia Zaqueu em cima da figueira. Zaqueu estava em cima, não era? Eu estava embaixo. 17 anos. Zaqueu estava em cima da figueira. Quando olhou de longe, viu Jesus, despertou curiosidade. Alguém falou de Jesus para ele. E ele começou a despertar. O Espírito Santo desperta nas pessoas. E Zaqueu disse: rapaz, eu quero esse negócio. E ele precisava, não tinha dinheiro, não tinha tudo. Porque dinheiro não traz felicidade não, irmão. Dinheiro é passageiro, devemos ter sim. Deus vai nos abençoar, sim. Mas abençoar de uma forma, irmão, que nós seremos mais generosos para Ele. E quando Zaqueu viu Jesus subiu lá depressa, né, teve aquele encontro com o Senhor. Jesus disse a Zaqueu: hoje entrou salvação na tua casa. Zaqueu disse: se eu roubei de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Porque crente não é a aparência exterior, é o que é dentro. O evangelho tem sido escandalizado. Mas por que tem sido escandalizado? Porque dizer que é crente é bonito hoje. Está virando moda. É ou não é? Os artistas, pessoas famosas estão dizendo: eu me converti, eu sou crente. Mas só dizer, irmão, não é válido. Só dizer. É o que acontece por dentro. Diga comigo: aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Guarda a sua língua do mal. Não fala de irmão, não critica. Há uma mudança. Há uma transformação de vida. Eu não estou dizendo que nós vamos ser 100% perfeitos, porque a perfeição nós vamos alcançar lá na eternidade. Mas quando a gente decide de verdade se converter ao Senhor, porque tem coisas que só acontecem, irmão, na nossa vida com um processo. Se converter, quero que tudo mude. Olha, meu Deus, me disseram que era 1000 maravilhas, aí pá, parece que piorou. É assim que não é assim que acontece? Às vezes é até permissão de Deus. Porque Deus quer tratar-nos por dentro, forjar o nosso caráter, para que a gente seja, irmão, diferenciado, nascido de novo. Jesus disse a Nicodemos: isso é sério, irmão. Por que o pastor fala tanto sobre nascer de novo? Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora imagine uma pessoa morrer sem nascer de novo. Ou você pensa que o fato de você chegar aqui, eu aceito Jesus. Eu vou te dar 2 exemplos aqui. Um pode chegar aqui chorando e dizendo: eu aceito Jesus. E outro pode vir aqui do lado: eu aceito Jesus, e ficar assim, ó, só olhando para a cara do pastor. Aí Tiago e Diego julgou, disse: rapaz, aquele que chorou nasceu de novo. Só um exemplo. Aquele ali, rapaz, tu viu? Ele... Aí quando ele sai, vai viver a vida, cada um vai para o seu lugar, e aí começa os processos da vida. E aquele que chorou só foi emoção, porque não teve uma entrega absoluta nem de coração. Agora aquilo ali que ninguém dava nada por ele. Ai, Jesus. Glória a Deus. Então glória a Deus forte. Acaba começa a ver ele com a Bíblia na mão, desejo, leitura das escrituras, Bíblia para cá, um envolvimento, não quer mais perder culto, quer participar das direções da igreja, dos departamentos. Ele passou a amar o Senhor, uma entrega genuína, mas não esboçou emoção nenhuma, porque a fé não está baseada em emoção.
A fé está baseada, irmão, não é pelo Espírito. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas aquele que não esboçou a emoção, nasceu de novo, e se ele partir, ele vai ver o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Ter convicção da sua salvação. Saber que seu corpo adormecer agora, porque o corpo adormece, mas o espírito não adormece. Eu sei que existe crenças no som da alma. Nós não cremos assim, cremos na existência, temos base bíblica forte para isso. O corpo adormece, mas o espírito não adormece. Quando nós olhamos para aquela passagem de Lucas capítulo 16, do rico e Lázaro, quando Jesus fazia aquela afirmativa, porque ele começa o texto dizendo assim: havia um homem, aí fala do rico e fala de Lázaro. E ele cita a morte de Lázaro, a morte do corpo. Quando a gente morrer vai acontecer isso, o corpo cai, o seu espírito levanta. Meu Deus do céu, como é gostoso servir a Deus. Agora imagina você se levantar do seu corpo e você encontrar do lado um anjo de Deus te esperando para levar para a eternidade. Olha aí, catuca seu irmão e diga: vale a pena, meu irmão. A sua renúncia, a sua entrega, o seu envolvimento. Diga, sacuda ele aí que tem gente querendo dormir. Diga: vale a pena, irmão. Vale a pena, irmão. A sua luta, seu sacrifício, a sua renúncia, vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. Um cabo medroso como eu me pelava de medo de demônio. Mãe disse que pai certa vez disse a ela assim: eu posso morrer com medo de bicho, Senhor, mas não me deixa levar, não me deixa ir para o inferno. Era sem entendimento, ele falava isso. Mas era uma afirmativa correta, em partes. Porque o céu é muito melhor do que o inferno. Tinha medo, eu me pelava de demônio, de Satanás. Eu usava crucifixo, irmão. Hoje eu não uso mais não, viu? Se você quiser usar, é você e Deus. Aí eu não uso não. Se quiser imitar seu pastor. Mas aquilo, eu vou ser sincero, aquilo parecia uma perturbação danada para mim. Porque eu era jovem. Eu sou, o espírito é jovem. Me pelava de medo do diabo. Hoje é diferente, mudou, as coisas mudou completamente. Glória a Deus pela palavra de Deus. Mas eu já contei na igreja, mas se você está me lembrando aqui, eu vou contar novamente. Eu era novo, né, pequenininho, jogava bola ali de frente da casa de mãe, por trás, naquela rua, corria para um lado, corria para outro, suava. Aí à noite eu tinha um medo assim, quando chegando de 5, 6 horas assim, escurecendo, batia aquele medo em mim. Porque o diabo me perturbava, o diabo chegava na minha cama, eu estava deitado, e o diabo puxava a minha perna, eu dava supapa assim, aí eu me encolhia, eu ficava lá quietinho. A menina dizia lá em casa: que diabo é isso? Quando a gente vai na cozinha, a saleira está levantada, quando a gente volta ela está baixa, e quando vai de novo ela levanta. E os demônios brincavam lá em casa. Era. Pessoas aqui eu sei que passam por esse tipo de situações. Aí batia a noite, eu ficava assombrado, medroso que só. Tinha um medo de me pelar. Aí chegava a noite, eu jogando bola, né? E, meu Deus, eu não gostava daquela cena. Quando eu chegava, a mãe apagava as luzes tudinho e deixava a luz da cozinha acesa. Esqueci do Salmo 91 não, viu? Que eu estou sendo guiado. Entenda isso. Que é um culto guiado. O culto guiado é diferente. E eu, meu Deus, quando entrava tudo escuro, eu não gostava daquela cena. Eu gostava tudo claro, porque eu era medroso, eu tinha medo de demônio. Minha mãe chegava, né, deixava tudo apagado, minha mãe já estava dormindo, meus irmãos já estavam dormindo. Aí eu chegava suado. Eu me enrolava no lençol, eu não ia tomar banho, porque eu tinha que enfrentar aquele escuro e eu não tinha coragem. Eu me deitava, Kleber, todo suado. Naquele tempo, hoje se usa ventilador, se usa ar-condicionado. Naquele tempo, mãe não usava, nem pai deixava, nem mãe deixava a gente usar ventilador não, irmão. Era no grosso.
E eu ainda botava o cobertor e colhia a perna. Porque era um negócio estranho. Se eu deixasse a perna assim, é que o bicho puxava. Aí eu colhia e deixava e eu disse, pronto, agora ele... Botava o texto lá, mas o capeta me atazanava. Aí eu ia dizer à mãe, mãe, tem um troço puxando na minha perna. Mãe sem entendimento dizia, tu está crescendo, menino, por isso que acontece isso. Mas era nada, aquilo era um espírito me atormentando. E o Senhor me libertou daquilo, irmão. Me lembro que mãe disse assim, coloca uma bibliazinha pequena na tua cama. E eu botei aquela, só a fé, irmão. Porque o que vale não é ter uma Bíblia aberta no Salmo 91. Você já sabia disso? O cara chega lá em casa, bota um Salmo 91, vendo no horário aqui. Coloca o Salmo 91, acha que algo vai acontecer. A palavra tem que estar dentro do coração, irmão. Mas como eu era inocente, era uma criança, era um bebê. E botei a Bíblia lá debaixo do travesseiro e não é que começou a funcionar. Os bichos começaram a se espantar. Só pela minha pequena fé. E ali eu fui começando a ter um alívio. Era novo. Um rapaz chamado Ed Carlo, que era Ed Kleber, Ed Carlo, o pai dele, até assassinaram, e eles começaram a ir para a igreja batista na época. Acho que Diego não conhece não, Diego. Conhece? Lembro desse assassinato com o pai dele. E ele se converteu e ele foi uma entrega genuína. Quando eu olhava para ele, irmão, eu vi um semblante de Cristo na vida dele. Eu não sei como está ele hoje, mas eu vi o Espírito Santo na vida dele. Rapaz, ele chegou para mim e disse assim, você quer conhecer a verdade? Eu novinho, eu disse, eu quero. Peça a Deus que Ele vai te mostrar. Dá um glória a Deus. Ele não falou muitas palavras não, ele não ficou querendo colocar a Bíblia dentro de mim não. Porque tem aqueles crentes enjoados, né? Que pega a Bíblia e quer socar na boca. Quer que a pessoa se converta a pulso. Ele só disse, peça a Deus. Fui para a garagem de casa, levantei minhas mãos. Não me lembro bem se eu levantei a mão, mas eu orei a Deus, Senhor, me mostra a verdade. Daquele dia em diante, algo extraordinário começou a acontecer na minha vida. Demorei sim a me converter, demorei a me entregar, mas ali já estava começando um processo de Deus na minha vida. Chegou um ponto, como eu disse, debaixo de uma figueira, que estava namorando com Daniele, e debaixo de uma figueira, eu e Daniele, nós estávamos no mundo completamente, mas a palavra estava dentro de mim, a palavra estava dentro de Daniele, e eu olhei para ela e disse assim, ou a gente vai para a bagaceira, ou a gente se converte de verdade. Graças a Deus que ela não disse, vamos para a bagaceira, porque se tivesse o negócio estava desmantelado. Porque a força que eu botei para servir a Deus era a força que eu ia botar no mundo. Irmão, é um processo. Você quando se converte, você tem que perseverar, irmão. Quando o pastor bate na tecla, vamos para os cultos, vamos buscar, vamos se envolver, é porque ele sabe da importância de se envolver. Olha o que a Bíblia diz, Salmo, agora eu vou ler o versículo 1. A Bíblia diz assim, na Corrigida Fiel, ACF. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu decidi ter uma habitação, de habitar no Senhor. Habitar, entrega, conversão, transformação de vida. E eu bati o martelo, irmão. Quando eu bati o martelo, algo sobrenatural começou a acontecer na minha vida. Olha aí para sua irmã e diga, quando você tomar uma decisão verdadeira, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Eu não precisei ficar com muita agonia não, irmão. Quando eu decidi algo... Irmão, as minhas orações eram simples. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento. Mas eram pequenas e eram simples. Mas quando eu colocava o joelho no chão, parece que meu corpo todo estava pegando fogo. Teve momentos que eu colocava o joelho no chão para orar, que eu sentia uma presença tão gloriosa de Deus, que eu ficava com receio ainda. Aquilo tudo era novo para mim. E aquela presença, aquela glória todinha, e eu abri os olhos com medo de Jesus aparecer na minha frente ali.
Porque eu digo, meu Deus, Jesus aparecer aqui, eu vou cair duro aqui. Era muito real a presença. E eu fiz muitas vezes isso. E ali comecei a ter sonhos. Eu me lembro um sonho que eu tive. E ali era Deus fazendo uma transformação na minha vida. Mas precisei perseverar. Me lembro de um sonho que eu tive. Era um sonho, mas eu entendi aquele sonho como uma visão. Porque foi muito real. E ali Deus começou a operar coisas diferentes na minha vida. Porque eu tinha muito medo de demônio. E eu saía na rua e quando eu começava a olhar as pessoas, eu conseguia ver os demônios que estavam por trás das pessoas. E ali Deus começou a operar na minha vida nessa área de curar enfermo e expulsar os demônios. O primeiro demônio, irmão, que eu fui expulsar foi muito interessante. Porque eu me lembro, foi até um irmão Breno que me chamou. Se eu não me engano foi Breno, Camila está até ali. Breno me ligou para mim, não era pastor não, eu tocava, mas ele na época, nós tocávamos. Roberto, manifestou um demônio na casa de fulano assim e tal. Bora! Eu digo, vamos. Eu já estava afogueado. Eu já estava entendendo sobre a autoridade do crente. E eu desci para lá. Quando eu cheguei lá naquele local, a menina estava manifestada no quarto. Demônio feio, querendo matar a mãe. O cara estava em cima dela. Suado, branco, já tinha se roletado. Tinha parece quebrado uma cadeira ou um tamborete do lado de lá. Rapaz, eu tive uma experiência muito gostosa. Foi minha primeira experiência de libertação. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela cena, eu fiquei muito empolgado. Eu estiquei o peito. E eu disse assim, saia de cima dela. Precisa mudar a voz não, irmão. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Olha aí para seu irmão e diga, Deus te ouve na simplicidade. Eu estava começando, irmão, na fé. E ele soltou aquele demônio. Você sabe o que é uma pessoa flutuar? Eu vi essa menina flutuar. Foi. Ela saiu da cama e flutuou assim, ó, num flash, ó. Caiu lá na sala. Não tem condição o cara deitado na cama cair lá na sala. Só pode flutuar um negócio desse. Eu vi coisas, irmãos. E quando ela caiu na cama, só veio uma palavra, irmão. E eu liberei aquela palavra. Está amarrado em nome de Jesus. O cara estava lutando, estava suado, estava já dando um troço nele. E quando eu disse, está amarrado, aí o demônio fez assim, ó. Eita, aí foi que eu enchi o peito, menino. Eu fiquei valente, irmão. Eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa, dá certo. Só para mim, né? Não disse não para ninguém não. Mas ainda tive dificuldade para expulsar aquele demônio, viu? Estava aprendendo ainda. Eu mandei amarrar, mas não sabia expulsar. Eu não sei se vocês já viram a história de 2 rapazes aqui de Tapetim, que foram expulsar um demônio. Chamaram ele para expulsar um demônio, aí foram os 2, né? Aí eu não vou dizer o nome dele não. Mas um ficava do lado do demônio lá, um ficava do lado e o outro do outro. O outro dizia, tá amarrado. Aí o outro dizia, sai em nome de Jesus. Aí o outro dizia, tá amarrado. E o outro, sai em nome de Jesus. Aí o demônio disse, eu saio eu fico. Eu não sabia muito como fazer. E eu ficava lá orando e o bicho não saía. Ô sofrimento. Passamos bem 1 hora para expulsar aquele demônio. Trouxemos o óleo. Ele amarrou bem fácil, mas nós não sabíamos tirar ele. Tão fácil dizer sai. Nós ficava orando. Não se ora não, manda sair. Você vê alguma coisa estranha na sua casa, não fica orando, oh Jesus. Não diga, eu tomo autoridade sobre o meu lar agora e ordeno a todos os demônios do inferno. Saia no nome de Jesus, aqui não é lugar para você. Amém? Olha para seu irmão e diga, crente tem que ter convicção, irmão. Na unção que carrega, no poder que carrega, na autoridade que tem, no nome de Jesus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, todo diante do nome de Jesus.
Não é seu nome, não é a sua força. Eu vou botar força aqui, eu vou me concentrar para expulsar demônio, vou passar 30 dias de jejum. Não, só basta entender, é o nome que é sobre todo o nome. Sai agora no nome de Jesus. E às vezes o demônio não está manifestado, mas está agindo na sua família, na sua casa, em situações, e você está vendo e não faz nada. Faça alguma coisa, irmão. Faça alguma coisa. Deus levantou pessoas ungidas, irmão, capacitadas, e derramou unção sobre o seu povo e sobre a sua igreja, para fazer a diferença. Mas deu certo, vencemos. Meu Deus, o tempo passa rápido, né? Deu certo, vencemos. Mas ainda houve um trabalho. Aquela menina se levantou endemoniada e queria matar a mãe. E ela correu, ia correr para o lado do muro. Eu digo, ela vai se embora no lado do Giro do Rio. Ela vai subir ali naquele cruzeiro. E quando ela correu, e lá vai eu correndo atrás do demônio. Se fosse hoje, eu tinha dito assim, anjo de Deus, vá lá buscar o demônio. Eu já fiz isso, irmão. Eu já fiz isso. Fizemos um culto campal. Estava um calçamento. Me lembra para eu voltar para essa mesma parte, viu? Para eu finalizar. Estava o calçamento, aqueles bicos de calçamento assim, ó, na areia. Não tinha sido encaixado as pedras ainda. Contando coisas aqui espirituais, para gerar fé no seu coração. Não tinha como colocar as cadeiras, colocamos as cadeiras lá atrás. E eu fiz o culto no batente de uma casinha. E as pessoas ficaram lá atrás. E os bicos de pedra. E de repente, o demônio começou a se estribuchar lá na cadeira. Começou a se manifestar. Um obreiro pegou na cabeça do demônio e começou a brigar com o demônio assim. Fazia saia, saia. E eu digo, solta, rapaz. Deixa de agonia. Acabou, ficou meio assim, aí soltou. E eu disse, anjo de Deus, as pessoas precisavam ver isso. Nós estamos num tempo que as pessoas precisam ver o sobrenatural, irmão. E não é só ver para ver, não. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. É ver para acreditar e agir e saber que existe um mundo espiritual. Eu disse, anjo de Deus, traga ele aqui no altar e coloca de joelho. As pessoas ficaram assim, meu Deus. Ela estava com um salto dessa altura. Demônio manifestado nessa pessoa, com um salto dessa altura. E lá vinha ela. Como é que ela ia passar? Imagina aqui que fosse terra aqui na frente. E jogaram aquelas paralelepípedos de pedra. E tinha bico assim, bico de todo jeito. Eu digo, naturalmente, raciocina comigo. Naturalmente, como é que a pessoa de salto ia conseguir passar pelos bicos da pedra e andar assim, ó? Tem condição naturalmente, sem cair? Sem cair, tem ou não tem? Mas espiritualmente tem? E eu disse, vem até o altar, anjo de Deus, coloca ela no altar. Estamos chegando no final, viu? Eu vou finalizar. E quando o anjo vinha trazendo ela no altar, muitas pessoas começaram a achar, ela vai cair, ela vai cair, ela vai cair. Correr para segurar a menina, tinha hora que ela fazia assim, ela não estava olhando, porque ela estava endemoniada, com a cabeça levantada e as mãos amarradas, pelo poder do Espírito Santo. E ela vinha andando, quando chegou no altar, cai, mas não cai. Eu disse, pode sair, não precisa segurar não, pode soltar, porque o anjo de Deus vai trazer aqui e não vai cair não. Trouxe, não caiu, chegou, caiu de joelho no altar e foi liberta. Pode levantar a mão. Topa aí no seu irmão e diga, isso é o seu Deus, irmão. Isso é o seu Deus, irmão. Só essa para finalizar, viu? Tem muitas experiências, irmão. O Senhor mandou abrir esse culto contando essas experiências aqui para as pessoas só conhecer. Roberto, não, irmão, é alguém que se entregou e para gerar filhos, e você vai gerar outros filhos com essa mesma ousadia, com essa mesma fé. Pessoas vão ser curadas, libertas e transformadas. Me lembro em São Vicente, irmão, tão carregado de espíritos, porque lá havia acho que ainda tem, né, no centro de Agimeiro. Foi fechado? Glória a Deus. Mas eu me lembro que eu fazendo um culto, eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia,
Vamos abrir a palavra do Senhor. Quando eu abri a palavra do Senhor, começou a cair demônio de um lado, começou a cair demônio de outro. Teve um demônio que comia camisa, fazia... Ele gostava de comida, camisa. Comia cadeira, pegava a cadeira, comia. Era um negócio medonho. Teve um que saiu ciscando, pegou na caixinha, a perna tinha a caixa tinha uma perna, né, assim, sabe aquelas pernas que segura a caixa? Tripé, né? Lavar o demônio assim, comendo a camisa, comendo as cadeiras. E o demônio partiu para cima, para pegar na perna do tripé. E eu tinha um obreiro que andava comigo, irmão. Quando o obreiro tinha um problema na perna, e quando o demônio foi pegar na caixinha, o obreiro saiu arrastando, pegou na perna do demônio e fez... Juntava aquela multidão de gente lá fora, ficava lá na praça, lá olhando assim, né? Eram as pessoas curiosas. Eu me lembro que Anderson, antes de se converter, chegou perto lá e ficou curiando, antes de estar ali atrás, antes de Paulinho. E chegaram e disseram assim para ele: rapaz, não entra lá dentro não, que aquele pastor está amarrando as pessoas lá dentro. Aleluia, eu não sou bruxo não, irmão, mas o mundo espiritual é real. Glória a Deus. Eu passei a acreditar. Eu fui evangelizar no sítio. Alguém me pediu para eu tirar todas as imagens, que ele usava aquelas imagens para fazer macumba. E eu trouxe num saco aquelas imagens, com todo respeito, viu? Quem acredita aqui, mas é nosso tipo de fé. Ele pediu, eu tirei, não forcei. Está dando microfone, né? Pedi, tirei, não fosse, mas teve uma época que eu ia lá, e teve uma vez que eu fui partir para cima para evangelizar, e o cachorro botou atrás da gente. Eu olhei assim, olha, irmão, eu não sei o que foi que aconteceu, não vai me julgar por isso não, mas quando eu olhei para trás só veio uma palavra. Não foi exatamente essa não, mas eu disse: está paralisado, em nome de Jesus. Irmão, o cachorro ficou congelado. Eu evangelizei da casa, quando eu peguei o carro, estava o cachorro lá. Aí eu tive que estar liberado em nome de Jesus. É verdade, irmão, o evangelho funciona. Paulo Canuto, ele disse que quando ele ia evangelizar, ele teve um canto que ele tinha que atravessar um rio. O Ministério Louvor pode subir aqui. E para atravessar aquele rio, irmão, ele disse que olhou escuro danado. E quando ele observou, viu um tronco bem grande. Ele disse: Senhor, não tem como eu atravessar para lá. Eu tenho que subir nesse tronco aqui para poder eu conseguir atravessar. E ele subiu no tronco, e o tronco foi levando ele até outra margem do rio. Quando você ouvir isso, você tem que dar um glória a Deus forte. Quando ele chegou, que o tronco deixou ele na outra margem do rio, que ele olhou para trás, sabe o que era? Não era um tronco não, um jacaré. A boca aberta. Glória a Deus! Dá um glória a Deus mais forte. Olha aí para seu irmão e diga: esse é o Deus que você serve, irmão. Sacuda aí seu irmão e diga: show depressão, show tristeza, show desânimo. Aleluia! Deus é real, irmão. Ele é vivo. Por isso que o Salmo 91 diz... Pode preparar o louvor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deixa eu te dizer, continua habitando, continua servindo, continua se entregando. Ah, mas ainda não está acontecendo, mas vai acontecer. Mas ainda é muito ataque do inimigo, é muita perturbação na cabeça, mas vai acontecer.
O Salmo profetiza que haverá descanso quando estiver no Onipotente. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai haver descanso, irmão. Vai haver descanso, sim. Pode o mundo pegar fogo, irmão. Pode situações acontecer, irmão. Mas você vai estar lá por dentro descansando, louvando, celebrando. E o 2 diz assim, para nós finalizarmos: direi do Senhor. Diga comigo: direi do Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Você não está só, Ele não te deixou só. Nunca mais ore dizendo assim: Senhor, o Senhor parece que não está me ouvindo. Todo tempo Ele está te ouvindo, irmão. Crê no que a Bíblia diz. A Bíblia diz: eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Ah, mas eu não escutei uma voz audível. Abra a Bíblia que Deus se manifestará nela. Aleluia. Ele não desampara os seus, irmão. Ah, mas eu estou sem força. Ah, mas eu estou derrubado. Ele vai te levantar, meu irmão. Se você veio aqui, por mais que você tenha vivido da forma que você viveu, e Deus está trazendo esse consolo, é porque Ele quer te erguer, meu irmão. É porque Ele quer mudar a tua história. É porque Ele quer fazer algo diferente e novo sobre você, irmão. E eu vou te dizer mais. Pode ficar de pé. Não importa o lugar que você esteja, não importa a cidade que você esteja, é nesse lugar que Deus vai te abençoar, meu irmão. É nesse lugar que grandes coisas vão acontecer, meu irmão. Não deixe, irmão, a palavra se apagar de você. Não deixe, porque é perigoso, sabia? Às vezes a pessoa se torna muito seco na palavra. Estuda. Ah, pastor, eu queria um ensino. Hoje eu vim com uma palavra que fala um pouco aqui, fala um pouco ali. E a pessoa, meu Deus, não tem nem tema essa palavra. É porque o Espírito Santo, quando quer falar guiado, é dessa forma mesmo. Aleluia, glória a Deus. Está dando microfone aí. Então não importa o lugar que você esteja, mas não deixa ficar algo natural. Ser tão natural que você viveu uma vida natural e não viveu o espiritual de Deus. Viver o espiritual de Deus é emocionante. Viver na dependência de Deus é legal, irmão. A vida do crente não deve ser triste, mas deve ser alegre. Não deve ser penosa, mas deve ser divertida. Servir a Deus deve ser divertido. Ler a Bíblia deve ser divertido. Cantar ao Senhor deve ser divertido. Por isso, quando você entrar numa igreja do Verbo da Vida, você vai ver um povo alegre. Você vai ver um povo sorridente. Você vai ver pessoas correndo ali pela fé. Você vai ver coisas diferentes. Por quê? Porque é uma família alegre, uma família diferente. E você quer se alegrar comigo essa noite? Então vamos celebrar, vamos celebrar.